Seja bem-vindo a mais uma EBD comentada online, a paz do Senhor. Quem vos fala é o pastor Mário Luna. Para a glória de Deus, nós estamos aqui para estudarmos mais uma lição do livro de Jó. Nesse quarto trimestre de 2020, nós estamos estudando nesse trimestre o livro de Jó. Inclusive essa aí é a capa, da revista que nós estamos estudando. A fragilidade humana e a soberania divina, o sofrimento e a restauração de Jó. A lição de hoje é a lição de número 2, Vamos estar estudando quem era Jó. Quem era Jó? Então, nessa lição, nós teremos respostas para esta pergunta. Vamos aproveitar este momento aqui e vamos fazer uma oração. Senhor nosso Deus e Pai amado e Pai querido, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu quero Te agradecer por esta grande oportunidade de estar aqui para ministrar mais uma aula para a glória do Teu nome. Eu peço ao Senhor que ilumine a minha mente para que eu possa ensinar de fato aquilo que está na Tua palavra e ao mesmo tempo, Senhor, ilumine a mente daqueles que estarão assistindo esta aula para que possam compreender as verdades aqui expostas para a glória de Deus. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja o nome santo do Senhor. Bom, como disse, lição de número 2, quem era Jó? Essa aula será ministrada no dia 11/10/2020. Vamos prosseguir aqui. Texto áureo dessa lição. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, e temente a Deus, e desviava-se do mal. Jó 1:1. Verdade prática. Quem zela por um caráter irrepreensível obtém testemunho acerca da sua integridade. Leitura bíblica em classe está no livro de Jó, capítulo de número 1, versículos de 1 a 5. Eu quero aproveitar e fazer uma leitura desse texto na própria Bíblia, que vai dizer o seguinte: Havia na terra de Uz cujo nome era Jó, e havia um homem, na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois, 500 jumentas, era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos do Oriente. Versículo 4. E ia seus filhos e faziam banquete em casa, cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, versículo 5, pois que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocausto segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. Então, essa é a leitura aí que foi dita, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo de número 5. Vamos prosseguir aqui. Objetivos específicos da lição. Mencionar que Jó procurou viver de forma íntegra e justa. Citar a prosperidade de Jó como consequência do favor de Deus. Destacar a piedade pessoal de Jó como modelo para os crentes. Introdução. O autor sagrado não elabora uma biografia de Jó. Então ele não tem como... O autor aqui ele não tem pretensão de trazer uma biografia completa sobre Jó. Mas traça um perfil que diz muito sobre esse gigante da fé. Jó foi um homem diferente, não em natureza, pois ele era igual aos demais de sua época. Todavia foi sem dúvida distinto na espiritualidade. Então Jó, ele era um pecador como qualquer outro homem, mas ele tinha uma espiritualidade diante da presença do Senhor. Ele foi um homem que não apenas possuía bens materiais e uma família sólida, mas mantinha profunda comunhão com Deus. Assim, nesta lição,
destacaremos alguns traços da vida e espiritualidade de Jó. Quero fazer um comentário sobre essa introdução. Toda vez que aparecer aqui em vermelho, está sendo um comentário ou até mesmo um texto bíblico. Vamos abordar nessa lição 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó. O caráter de Jó, primeira coisa que vamos abordar nessa lição. Caráter de Jó. Segundo, a prosperidade. E terceiro, a piedade de Jó. Deus está permanentemente em busca de algo. Você já pensou nisso um dia? Deus está buscando algo. Mas o que Deus busca? Será que nós já paramos para pensar sobre isso? O que Deus busca? Tá, vamos prosseguir aqui. Fomos escolhidos não meramente para sermos salvos, e sim para sermos santos. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 diz: Mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. A salvação proporciona a nós, através da graça de Deus, condição de viver uma vida santificada, porque nós servimos um Deus santo. Fomos chamados não apenas para ter a Deus como Pai, e sim para ser perfeitos como Ele. Essa perfeição é uma perfeição de chegarmos um dia a termos um corpo glorificado, e aí não haverá mais pecado, a presença do pecado não estará em nós, mas nós estamos dentro de um processo, tá? Mateus capítulo 5, versículo 48 diz: Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Perfeitos é igual a teleios, no grego. Teleios. O que é teleios? Maduros, completos. Por isso que às vezes a gente olha... Paulo, quando foi a orientar Timóteo sobre a questão de separar obreiros, ele fala que o presbítero, ele fala da questão do obreiro não ser neófito. Por quê? Porque um obreiro neófito não é um obreiro maduro, é um obreiro ainda menino, né, no sentido espiritual da coisa. Então, temos que ser o quê? Maduros. Precisamos estar em processo de maturidade, tá? Existem apenas 2 classes, os maduros e os meninos. Maduros que estão em processo, continuam em processo, e os meninos que não estão acontecendo processo, entendeu? Um processo extremamente lento, que na vida dele ele vai relutando contra o processo de santificação e ele acaba não agradando e cumprindo o propósito que Deus tem. O padrão que ele persegue está definido em Romanos 8, 29, onde aprendemos que precisamos ser transformados à imagem de Cristo. Temos que nos parecer com Jesus. Nessa lição vamos aprender que Jó, apesar de ser um pecador como nós somos, teve um coração transformado por meio de uma vida de comunhão com Deus. Mesmo no Antigo Testamento, a graça de Deus já estava presente. Ainda que ela não estivesse assim de forma clara, mas lá estava a graça de Deus. É impossível para qualquer ser humano se voltar para Deus se não for por meio da graça de Deus. Precisamos entender que é impossível termos uma vida de comunhão com Deus sem demonstrar traços desta comunhão. Às vezes as pessoas dizem assim: eu tenho comunhão com Deus, eu sirvo a Deus. Mas que vida ele tem? Que testemunho ele tem? Que comportamento ele tem? A Bíblia vai dizer que Deus testemunha sobre Jó, o caráter de Jó, as virtudes na vida de Jó. Jó tinha um comportamento que condizia com uma vida de comunhão com Deus. Um homem de caráter irretocável. Íntegro, sincero, em algumas traduções. Versículo 1. O caráter define o que uma pessoa é de verdade. Ela é vista a partir dos valores que governam a sua vida interior. Então, uma pessoa é vista através dos valores que a governam. Esses valores são coisas que para ela são importantes. Não são vistos externamente, diretamente, mas internamente está ali os seus valores, que é demonstrado através das suas atitudes. O mau caráter define uma pessoa que não merece confiança, que é desonesta e que, portanto, não possui valores nobres. Às vezes existem pessoas que dizem assim: fulano não tem caráter. Ele deve estar dizendo isso a nível de ser um mau caráter, porque, na verdade, todas as pessoas têm caráter. Ou é um caráter bom, ou é um caráter mau. Um caráter bom porque está sendo transformado através da ação de Deus.
um mau caráter porque está dando lugar à sua natureza pecaminosa, tá bom? Jó não era um homem sem pecado, mas tinha um caráter irretocável. Neste sentido, os primeiros versículos do livro possuem vários adjetivos que descrevem seu caráter. No primeiro, o autor o apresenta como um homem íntegro. A palavra íntegro, a palavra íntegro, que traduz o hebraico tam, possui o sentido de inocente, sem culpa. Tá? No grego, segundo a Septuaginta, a palavra é aletinos. Remete ao que é verdadeiro. Então, no hebraico, inocente, sem culpa. Alguém que não tinha feito nenhum delito contra Deus. Sem culpa não é sem pecado. Ele não tinha cometido nenhum delito contra Deus. O aletinos, que é verdadeiro. Assim podemos afirmar que Jó era sincero nas intenções, afeições e diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Veja bem, o que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa sincera nas intenções, afeições, quer dizer, o que ele expressa. As intenções são intenções verdadeiras, as afeições são verdadeiras. Se ele diz que ama, ele ama. Se ele diz que gosta, ele gosta. Se ele diz que sente falta, ele sente falta. Ele não usa máscara, ele não é hipócrita nesse caso. E diligente, além disso, é uma pessoa diligente. Ele é esforçado, ele é empenhado, tá? Diligente nos esforços para cumprir seus deveres para com Deus e para com os homens. Vamos falar um pouquinho sobre esse tópico aqui? O que é caráter? Caráter é a maneira de ser de uma pessoa que é avaliado pela sua conduta. É a soma das suas qualidades e defeitos morais integrados na sua personalidade. Caráter é uma palavra grega que aparece no Novo Testamento uma única vez em Hebreus 1:3 e está traduzido por imagem, edição, revista e corrigida. Cristo é a mesma imagem de sua essência, tá? Quer dizer que tem o caráter idêntico ao Pai. Esse é Cristo. Caráter é aquilo que guia nosso comportamento, de acordo com os valores e princípios adequados. O caráter só pode ser identificado através da convivência, pois uma pessoa pode parecer algo que não é momentaneamente para conseguir algo, mas não pode permanentemente esconder seus hábitos. Aqui existe algo bem interessante. Às vezes, nós pegamos uma pessoa que ela é bem extrovertida, então ela fala bastante. E aí, por ela falar muito, aí as pessoas, algumas acham, fulano de tal é chato, ou chata, fala demais, e não sei o que. Aí tem outro que é bem quieto. Então isso tem muito a ver com aquela estrutura de personalidade da pessoa. Ela é introvertida, quieta. Porém, a que fala bastante, nesse caso eu estou dando como exemplo, ela é uma pessoa que tem um caráter transformado. Ela tem um caráter realmente moldado. Então, o falar dela, a gente pode julgar ela pela aparência, mas ela é uma pessoa distinta. Ela é uma boa pessoa. A outra, às vezes, é uma pessoa extremamente quieta, mas ela tem um mau caráter. Então, não se julga uma pessoa apenas pela aparência. É preciso convivência para poder descobrir quem é quem. É por isso que no casamento existe o período do namoro e do noivado para que as pessoas possam se conhecer. Pessoas que logo se conhecem, logo se casam, elas podem ter sérios problemas. Por quê? Porque elas podem se deparar com uma pessoa de mau caráter. Outra coisa, pessoas que podem levar tempo para se casar, mas não tiveram tempo para se conhecer, se viam uma vez por mês, se viam de duas vezes, às vezes no mês, coisa muito pouca, poucos minutos, isso pode dificultar você conhecer a pessoa. Por quê? Porque para o momento ela pode se disfarçar. Ela pode parecer ser quem ela não é. E isso não é só no casamento, isso pode ser na convivência geral. É por isso que as pessoas têm que ser o quê? Experimentadas. O apóstolo vai falar sobre a questão dos obreiros serem experimentados. Por quê? Porque a pessoa vai se revelar quem ela é com o tempo. Agora, primeiramente, só olhando, você não vai saber quem é quem. Você não pode avaliar um cristão só porque ele está vestido como um cristão, entendeu? Tem uma Bíblia na mão, ou então ele até prega, ou ele até canta, tá, mas e o comportamento no dia a dia, como é que é? E aí é nessas horas que a gente tem grandes surpresas, porque o caráter pode ser mascarado. Muito bem, os hábitos denunciam o nosso caráter, então somente convivendo.
Levando em consideração que o caráter pode ser mascarado, para conhecer alguém é preciso conviver com a pessoa e jamais julgá-la pela aparência ou por um único ato. Já foi dito. O caráter foi deformado pela queda. Deus fez o homem perfeito em termos espirituais, morais e físicos. Então, antes do homem cair, ele não tinha problema de ser mau caráter. Após a queda, o caráter do homem começou um processo de deformação. E esse processo ele vai se agravando. A cada tempo o homem sem Deus, a coisa vai só piorando. Hoje, ao olharmos para os atos dos homens que não foram transformados por Deus, verificamos que não existem limites em seus corações para promoverem atos que ofendam a santidade de Deus. Em cumprimento ao propósito de Deus para o homem, que é a nossa santificação, quer dizer, em cumprimento ao propósito de Deus para o homem, que é a nossa santificação, esse é o propósito, santificação. Jó, através da graça de Deus, teve seu caráter transformado. Lembra que eu falei que mesmo no Antigo Testamento a graça já estava presente, ainda que ela não estivesse de forma clara? A primeira qualidade que Deus cita de Jó é que ele é íntegro ou sincero. Íntegro ou sincero é ser aquilo que dizemos que somos. Não adianta eu falar, eu sou, sendo que na verdade a minha conduta diz que eu não sou. Envolve honestidade. Ser sincero ou íntegro primeiro, envolve honestidade. É uma pessoa não propensa a enganar, mentir ou fraudar. Sem malícia. Natanael. João capítulo 1, versículo 47. Jesus fala isso sobre Natanael. Eu já ouvi até crente dizendo, você tem que ser mais malicioso. Sem malícia. Malícia não é algo bom. Malícia é algo ruim. É alguém que planeja coisas ruins no seu coração. É alguém que julga as pessoas antes de conhecê-la. Julga pela aparência. Uma pessoa honesta é uma pessoa que não engana, não mente, não frauda, ou seja, tira vantagens, engana alguém ou sem malícia. Segundo, respeito. Homem íntegro ou sincero é alguém que tem respeito. Sentimento que leva a tratar alguém ou alguma coisa com grande atenção, consideração e reverência. 1 Pedro 2,17, honrai a todos, amai aos irmãos e temei a Deus. Então uma pessoa sincera é uma pessoa que realmente tem consideração por coisas e por pessoas. Trata alguém ou alguma coisa com grande atenção. Está fazendo alguma coisa importante? Ele trata com grande atenção. Está fazendo alguma coisa pequena aos nossos olhos, mas ele trata com grande atenção. Está se relacionando com alguém, alguma pessoa, fazendo algo para alguém, trata com grande atenção. Então a questão é, eu sou sincero? Eu sou íntegro? Você é íntegro? Você é sincero dentro dessa definição de sincero ou de íntegro? Porque para ser íntegro ou sincero, precisa ser alguém que não engana, que não mente, que não frauda e que não tem malícia. Precisa ser alguém que trate com grande atenção e consideração outras pessoas ou alguma coisa que está fazendo. Eu e você podemos nos considerar alguém sincero? Esse é um ponto que nós devemos frisar. Honrai ao rei. Filipenses 2,3 diz, nada façais por contenda ou por vanglória, mas com humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Isso é uma questão que traz grande tristeza, né? Porque na maioria das vezes as pessoas nos dias de hoje, elas querem apenas ter destaque. E elas não estão favoráveis a cumprir o que a Bíblia diz. Considerai uns aos outros superiores a si mesmo. Porque no ponto de vista de muitas pessoas, considerar alguém superior a si mesmo, colocar, é estar se humilhando, é ficar humilhado. E ele não quer, ele não aceita. Mas a Bíblia fala sobre ter humildade, tá? Davi, ao cortar o manto de Saul, 1 Samuel 24, versículo 5 e versículo 6. O coração dele pesou. Ele sentiu ali que tinha feito algo errado. Por quê? Porque ele tinha cortado o manto do ungido do Senhor. Ungido por quê? Porque era alguém que Deus tinha separado para estar na frente do povo de Deus. Não é porque Saul era melhor do que Davi, mas é porque Saul era líder naquele momento. Ainda que Deus tivesse o rejeitado, mas ele ainda era líder. Então, Davi teria que olhar para ele como alguém superior. Então, o coração de Davi realmente fica ali pesado em relação ao que ele tinha feito. Prosseguindo, segundo, reto. Ele também era um homem reto que no hebraico, Azar, né? E Azar
tem o sentido de alguém justo, direto, tá? Então, a palavra no hebraico é alguém justo, direto. Na Septuaginta, de acordo com o grego, amemptos, possui o sentido de irrepreensível. Portanto, o homem de Uz, que é a cidade, era justo, reto, direito e se comportava de maneira irrepreensível. Comentário. Reto fala de retidão nas palavras, nos pensamentos. Alguém com qualidades tão excelentes que esteja fora de censuras, de repreensões. Ele era alguém reto. Mas, uma vez, não estamos aqui falando de alguém sem pecado, mas alguém transformado pela graça de Deus. Como podemos medir essa retidão? Como é que eu e você podemos medir a nossa retidão? Através da palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até ao ponto de dividir a alma e o espírito, junta e medula, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. A palavra de Deus revela o nosso verdadeiro eu. É por isso que eu preciso estudar a palavra de Deus. É por isso que eu preciso meditar na palavra de Deus. Por quê? Porque quando eu medito na palavra de Deus, eu sou confrontado. Quando eu ouço a pregação genuína do Evangelho, a pregação genuína da palavra de Deus, tá? Quando eu ouço a pregação da palavra de Deus, eu ouço realmente uma pregação bíblica, eu sou confrontado. E eu olho para aquilo que a Bíblia está dizendo em relação àquilo que a Bíblia diz em relação à vontade de Deus e o que eu estou vivendo, e há ali naquela hora um confronto. Eu sou confrontado. Porque a palavra revela o meu verdadeiro eu. Ainda que eu diga assim, ah não, eu sou um homem bom, eu sou um homem, entendeu? Que faço o que eu posso, eu faço a vontade de Deus. Mas aí eu me deparo lá, não mintais, não minta. Fala da mentira ser pecado. E eu vivo mentindo. Aí eu sou confrontado. E aí o Espírito Santo trabalha no meu coração para que eu possa mudar. Ele fala ao meu coração. Aí eu me arrependo do que eu faço. Eu começo a buscar a Deus, pedindo a Deus, me ajuda, Senhor. Me ajuda através da tua graça a não andar na mentira. Me ajuda através da tua graça a não fazer isso ou aquilo que a tua palavra ensina. Então a palavra de Deus revela o nosso verdadeiro eu. Somos espirituais ou carnais? Somos nascidos de Deus ou estamos espiritualmente vivos? Tá? Ou enganamos a nós mesmos e ainda estamos espiritualmente mortos? Porque tem pessoa que pensa que está vivo e está morto. Jesus, mandando João escrever as 7 cartas às igrejas da Ásia, ele fala para uma das igrejas que parte havia nome que estava vivo e estava morto. Os pensamentos e propósitos de nosso coração são espirituais ou apenas carnais? Então há um confronto aqui. Veja, os pensamentos e propósitos são espirituais ou carnais? Somente a palavra de Deus pode discernir os pensamentos e propósitos do coração. Ela é a nossa regra de fé e conduta. Por isso, aprendemos a vontade de Deus descrita em sua palavra e comparamos com nossa conduta. Se estivermos vivendo de acordo com o que Deus espera, precisamos continuar. E se não estamos, precisamos nos arrepender e pedir a Deus que transforme nossa vida. Lembrando que esse processo de transformação, que chama-se santificação, é diário e durante toda a nossa vida aqui na terra. Precisamos, como Jó, estar em contínua comunhão com Deus. Existem cristãos que desconhecem isso. E eles pensam simplesmente que aceitou Jesus e já tá feito. Não precisa mais nada ser feito. E a verdade é que é preciso um processo de santificação diário. Assim como eu me alimento diariamente, o meu corpo precisa de alimentação, o meu corpo precisa de água, eu preciso para a minha vida espiritual, eu preciso de me relacionar com Deus. E eu me relaciono com Deus através da oração, eu me relaciono com Deus através de estudar a palavra dele, para que o Espírito Santo ilumine a minha mente, para que eu compreenda o que está descrito na palavra do Senhor. Mas se eu não faço nada disso, eu vou enfraquecendo espiritualmente. E eu posso chegar ao ponto de ter nome que estou vivo, estou morto. Então o processo de santificação é
até eu partir dessa terra ou até Jesus vier buscar a igreja. E existem pessoas que não, eles pensam que não há necessidade. Ou então tem pessoas que pensam assim, não, eu tenho reserva. Então essa semana eu busquei muito, semana que vem eu não preciso mais buscar. Isso é um erro, é uma interpretação errada da palavra de Deus. Não existe reserva nesse ponto dessa forma. Eu preciso de comunhão direto com Deus. Ah, pastor Mário Luna, mas na parábola das 10 virgens, não tinha as virgens prudentes que elas tinham reserva? A reserva ali apenas estava mostrando que elas não ficaram sem azeite. E aquilo tudo aponta para prontidão e vigilância. Eu não estou preocupado com as coisas pequenas da parábola a nível de dar interpretação para a lamparina, para o azeite, para isso ou para aquilo. Eu estou preocupado com o porquê de Jesus ter contado aquela parábola. Por que Jesus contou aquela parábola? Porque ele queria mostrar para os seus discípulos que eles precisavam estar prontos para a sua volta. E uma pessoa pronta é uma pessoa vigilante, é uma pessoa que está cuidando, está com cuidado. Então, não existe essa questão de eu ter reserva, de eu buscar uma semana ou buscar um mês e no outro mês não ligar. Não, eu tenho reserva. Não, eu preciso estar buscando continuamente. Eu preciso estar ali com Deus, em comunhão com Deus. Não adianta eu tirar um mês inteiro para ler a Bíblia e no outro mês eu não estou nem aí para a palavra de Deus. Eu preciso de comunhão. Não é uma questão de grandes quantidades. Não, pastor, eu li no mês passado 5 capítulos por dia da palavra de Deus. E esse mês eu não vou ler nenhum. Não, você poderia ler um capítulo por dia, mas continuar lendo sempre. Ou uma parte, né, que não dá nenhum capítulo, mas continuar lendo sempre. Mas não adianta querer ler uma grande quantidade e depois não ler mais. Parece até a oração de Salomão. Fez uma grande oração, né, está descrito lá, e depois não é registrado mais nada a nível de buscar a Deus. Vamos prosseguir. 3. Temente a Deus e desviava-se do mal. Versículo 1. Jó é descrito como alguém temente a Deus e que desviava-se do mal. Estas palavras, de acordo com os termos relativos ao hebraico, sur e iari, ou iari, né, traduzem a ideia de alguém que prestava reverência a Deus e evitava o mal. Já na Septuaginta, os termos relativos ao grego, teozebés e apechô, traduz o sentido de alguém devotado ao culto e à adoração a Deus, e que por isso mantinha o mal sempre à distância. As escrituras mostram que muito antes de Salomão, Jó praticava o que o homem mais sábio do mundo posteriormente ensinaria: teme ao Senhor e aparta-te do mal. Provérbios 3:7. Salomão disse isso. Comentário. Temer a Deus não é ter medo de Deus. Muitas pessoas acham que quando a Bíblia fala de temer a Deus, é ter medo de Deus. Não, não é ter medo de Deus. É reverenciá-lo. Reverência. Quem reverencia a Deus se sujeita a Ele. Sujeição a Deus está pronto a obedecê-lo. É isso que é temer a Deus. Jó era um servo de Deus consciente de seu papel. Tinha uma vida devota e submissa. Seu prazer era amar ao Senhor e obedecer a sua palavra. Salmos 1:2 diz assim: antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, há uma necessidade de ter prazer na lei de Deus, obedecer a Deus. Isso é temer a Deus, tá? Eclesiastes 12:13 diz: temer a Deus e guardar os seus mandamentos é todo o dever do homem. Então, Salomão já falava sobre isso. Temer a Deus é perceber a sua grandeza e quem ele é. Isso depende de conhecê-lo. Como é que você vai temer alguém que você não conhece? Que você não sabe de fato quem ele é? É preciso realmente ter experiência com Deus a nível disso. Oséias 6:3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O conhecer a Deus é o princípio do saber, pois só assim podemos conhecer a nós mesmos. Ninguém se conhece se não conhecer a Deus. Não tem como. Só nos conhecemos
só nos conhecendo é que descobriremos quem nós realmente somos e com essa descoberta nós encontramos, achamos a nós mesmos. Aqui eu preciso dizer o seguinte: quando eu vejo de fato quem é Deus e tudo aquilo que Ele proporciona, eu olho para mim mesmo e aí eu reconheço quem eu sou. Porque existem muitas pessoas nos dias de hoje ensinando para você que você é muita coisa. E aqui eu não estou dizendo para você que você não é nada. Mas eu quero mostrar que se nós não tivermos cuidado, nós começamos a achar que Deus está fazendo alguma coisa por nós porque nós merecemos. E na verdade, Ele fez alguma coisa e faz alguma coisa por nós porque Ele quis fazer isso. É um favor imerecido. Graça é favor imerecido. É aquilo que eu não merecia, mas o Senhor quis fazer. Então tem que ter muito cuidado com essa palavra de dizer, não, você é importante, você é isso, você é aquilo. Porque se você não tiver cuidado e eu não tiver cuidado, eu começo a me envaidecer. Não, sou importante. Não, eu estou aqui, mas é porque eu sou importante. Não. Se eu estou, é pela graça de Deus. Se eu levanto, pela graça de Deus. Se eu vou trabalhar, pela graça de Deus. Se eu estou numa posição no ministério, pela graça de Deus. Tudo é pela graça de Deus. Até o não cristão, ele tem o benefício da graça comum. Na teologia chama-se graça comum. Ele levanta, ele deita, ele trabalha, ele respira pela graça comum. Eu não estou falando aqui da graça salvadora, mas da graça comum, aonde Deus dá ao homem vida, aonde há chuva para o bom e para o mal, aonde há sol para o bom e para o mal, aonde há ar para o bom e para o mal. Isso é a graça comum. Todo ser humano depende de Deus. Tudo que tem fôlego, toda a criação é dependente de Deus, ainda que seja a criação que não tenha vida, mas ela só existe porque Deus criou. Isso é importante, tá? Enquanto uma pessoa não se acha, ela está perdida em si mesma e no mundo. Por isso, o princípio de todo saber está no temor do Senhor. Pois quando conhecemos, também nos conhecemos e sabemos que somos o quê? Pó. Quando a Bíblia fala que somos pó, está falando da nossa fragilidade. Existem pessoas que não gostam que se diga, não, eu vim do pó, eu realmente, na parte de estrutura é pó. Não, você é filho de Deus, você é herdeiro, você é príncipe, você é princesa. Ei, quando eu começo a olhar para isso e eu esqueço, na verdade, de quem eu sou, no sentido, diante de Deus, em relação a Deus, eu sou pequeno, eu sou servo, eu não merecia. Então o homem, ele veio do pó, não tem como tirar isso, entendeu? Desmembrar isso, mas tem pessoas que não. E aí começa a colocar na cabeça dos outros, através de uma pregação motivacional, que você é muito importante, que você é isso, que você é aquilo. Eu não estou dizendo que você não tem importância, que eu não tenho importância, mas eu estou mostrando que isso, quando nós olhamos para Deus, se a gente começar a usar isso, nós vamos começar a achar que Deus está fazendo para nós, Ele não está fazendo para nós um favor, Ele está fazendo para nós aquilo que deveria fazer. Afinal de contas, eu sou importante. E não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que Deus, através do seu favor, tem me abençoado. O que eu sei é que nada sei, como disse Paulo, ou miserável homem que sou. Quanto mais alguém conhece a Deus, mais humilde e dependente se torna. É por isso que eu sou totalmente contra pessoas que dizem que quem estuda teologia fica soberbo. Porque, na verdade, quem fica soberbo é porque a motivação de estudar teologia não está em conhecer a Deus e praticar o que Ele está descrito em sua palavra, e sim usar aquilo que aprendeu para poder se engrandecer. Então não é a teologia que faz alguém ficar soberbo. A pessoa já é soberba e ela vai usar a teologia para evidenciar essa soberba. Ou seja, ele vai
usar o conhecimento que ele adquiriu, mas que ele não está disposto a praticar, e aí é evidente a sua soberba. A questão é, se eu estudo, mas não pratico, eu vou ter a tendência de querer realmente me engrandecer. Se eu tenho essa fraqueza de soberba, não são todos, mas vai ter pessoas que vão ter a fraqueza de se engrandecer, e o que ela vai fazer? Ela vai se achar melhor do que os outros. Então a culpa não é de estudar a palavra de Deus. A culpa é a motivação de querer conhecer alguma coisa para humilhar os outros. Porque quanto mais alguém conhece a Deus, e conhecer envolve relacionamento. Não envolve só eu pegar a Bíblia todo dia e ler. Eu tenho que praticar. E eu só consigo praticar através da ação do Espírito Santo, pedindo a Ele que me ajude, tá? Mais humilde e dependente se torna. Assim, pois, a igreja de toda a Judéia, Galiléia e Samaria tinha paz, sendo edificada e andando no temor do Senhor. E se multiplicava. Atos 9:31. Jó se desviava do mal. Ele tinha uma atitude, um esforço para não se contaminar. É bom lembrarmos que isso só é possível através da graça de Deus. Veja Daniel e os amigos. Daniel 1:8 diz: e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Jó estava atento. Davi diz no Salmo 40:12 que estava cercado pelo mal. É preciso se desviar dele. A Bíblia diz que o mal está no coração sem Deus. Salmo 28:3 diz: não me arraste com os ímpios e com os que praticam a iniquidade, que falam de paz ao seu próximo, mas têm mal nos seus corações. Quer dizer, não são pessoas sinceras, não são pessoas retas. Então, é preciso se desviar do mal. Para se desviar do mal, tem que ser uma pessoa sincera, tem que ser uma pessoa íntegra, sincera ou íntegra, tem que ser uma pessoa reta. Veja que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Por quê? Porque Daniel era um homem íntegro. Porque Daniel era um homem reto. Então ele não queria ter associação com aquilo que desagradava a Deus. Veja que o Salmo 1 vai dizer assim, ó: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ele é bem-aventurado, ele é feliz. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, ele é feliz porque ele não anda no caminho, ele não vive, ele não compactua com aquelas práticas. E eu abro um parêntese aqui, que tem muito cristão, que se diz cristão, que tem práticas iguais às dos ímpios e continua fazendo as mesmas coisas que fazia quando não era cristão, às vezes mentindo, às vezes caluniando, às vezes levantando, fazendo fofoca. Então ele está tendo um comportamento como um ímpio. Você pode andar no caminho dessas pessoas? De forma nenhuma. O melhor que você tem a fazer é se afastar, é orar pela vida delas, é deixar elas na mão do Senhor. Já falou com elas que aquilo não é certo, elas vivem fazendo aquilo, então se afasta, porque senão você vai acabar entrando no caminho do mal. E Daniel não, Daniel ele saiu, ele deixou, ele se desviava do mal. Jó se desviava do mal. Se você sabe que tem um grupinho ali que adora fazer fofoca, contenda, entendeu? Você tem que se desviar dessas coisas, sair, entendeu? Sair do lugar, daquele montinho. Mas não, tem gente que fica, e fica, e fica. Então não pode ser classificado como Jó. Síntese do tópico 1. Jó era um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então você já entendeu, ele era um homem íntegro, ele era um homem reto, ele era um homem temente a Deus e um homem que se desviava do mal. Esse tópico 1 tratou de todas essas características de Jó. Se você não entendeu muito bem, reveja a aula novamente para que você possa entender. E eu vou até pedir aqui, vou abrir um momento para pedir a você, não deixe de curtir esta aula, não deixe de compartilhar essa aula, não deixe de assinar o canal para que você possa ter as publicações, ativar o sininho das notificações e ao mesmo tempo compartilhe a aula para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Às vezes você fica preocupado de que forma eu posso ajudar no crescimento do reino de Deus. Compartilhe palavras do Senhor, palavras de Deus dadas através dos servos do Senhor, que você vai estar também ali contribuindo para o crescimento do reino de Deus.
Vamos agora para o tópico de número 2. Um homem sábio e próspero. O tópico 1 tratou das características, das virtudes de Jó. O tópico 2 vai falar sobre Jó ser um homem sábio e próspero. Um conselheiro sábio. Há pessoas ricas que nem são sábias nem tampouco prósperas. Possuem conhecimento, mas não entendimento. Veja, alguém pode possuir conhecimento, alguém pode estudar a Bíblia, mas não tem entendimento. Por quê? Porque não tem prática. Alguém não cristão também da mesma forma. Pode ter conhecimento, mas não tem entendimento. Porque todo conhecimento que ele tem, ele não usa para melhorar, para a vida dele ser melhor. Mas não entendimento. Riquezas. Então um homem pode ter riquezas, mas não prosperidade. Jó distingue-se nesse aspecto. Ele foi um homem sábio, rico e próspero. A Bíblia afirma que Jó era o maior do que todos os do Oriente. Jó 1:3. Maior aqui não se pode ser entendido apenas como uma referência a bens materiais, mas também a sua sabedoria. Estudiosos destacam que Jó era mais importante em sabedoria, riqueza e piedade do que qualquer outra pessoa daquela região e ressaltam o reconhecimento da sabedoria de Jó conforme se destacava a sabedoria dos orientais expressa em provérbios, canções e histórias. Tudo isso tinha a ver com a sabedoria daquela época. Isso fazia dele um homem proeminente a quem as pessoas recorriam com frequência em busca de conselho e orientação. Jó 29, 21, 22. Veja que as pessoas iam até Jó por verem tudo isso em Jó. Jó não fazia anúncio de si mesmo. As pessoas reconheciam quem ele era. Jó 29, 21 e 22, na Almeida Revista Atualizada, diz: os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. As minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Quando a pessoa realmente ela tem um chamado de Deus para a área do aconselhamento, as palavras que essa pessoa vai falar, mesmo ela sendo uma pessoa imperfeita, falha, elas vão contribuir, as palavras dela vão contribuir, que não são as palavras dela, na verdade, são palavras que Deus está ali orientando através da ação do Espírito Santo, elas vão contribuir para poder trazer alegria às pessoas, para trazer a elas paz. Então era isso que acontecia quando Jó estava ali aconselhando. Deixa eu fazer um comentário sobre esse tópico. As posses de Jó são registradas para provar a retidão desse homem. Por que isso? O ponto principal de discussão entre Jó e seus amigos vai ser o significado da prosperidade material. Então o ponto aqui é que eles vão falar um pouco sobre a prosperidade material, os amigos de Jó e Jó. Acreditava-se naquela época que a família e os rebanhos eram bênçãos de Deus para uma pessoa reta. Então quem tinha uma boa família e quem tinha recursos materiais, quer dizer que ele era uma pessoa que estava reta, estava agradando a Deus. A riqueza de Jó significava que ele desfrutava do favor de Deus de uma maneira excepcional. Como é que ele vai desfrutar do favor de Deus? Porque ele era uma pessoa reta, então ele tinha rebanhos, ele tinha uma boa família. Veja bem, então vamos lá. Com certeza Deus abençoava e pode abençoar seus servos com bens e com uma família. Mas isso não serve como meio de atestar a comunhão de alguém com Deus, como os próprios amigos de Jó fizeram. Deus pode abençoar alguém com bens? Pode. Deus pode abençoar alguém com uma boa família? Pode. Mas isso serve para atestar a vida dele com Deus? Não. Por que não serve para testar a vida dele com Deus? Porque existem muitas pessoas que nem servem a Deus e que aparentemente têm uma boa família e têm bens e ele não tem comunhão com Deus. Então, não é por isso que Jó em si, ele tinha, né? Vamos olhar, não, porque Jó é reto, Jó tem tudo isso. Então, a retidão de Jó era, a consequência da retidão de Jó seria uma vida próspera financeiramente e ter uma boa família. Se nós entrarmos por esse campo de achar que todas as pessoas que têm vida com Deus têm que ter prosperidade no sentido de ter abundância de bens, porque a palavra prosperidade é ausência de necessidade e ela vai muito além do que isso que as pessoas pensam aí de abundância de bens. Se a gente achar que uma pessoa reta, só porque ela é reta, íntegra, anda com Deus, ela tem que ter abundância de bens e ter uma boa família, nós vamos encontrar sérios problemas. Quer ver só? Vamos lá.
Até porque se partimos do princípio que bens atestam a retidão de alguém, como Deus, teremos sérios problemas em explicar por que as riquezas estão concentradas mais nas mãos dos não cristãos e por que, agora sim, por que Jesus, seus apóstolos, muitos pais da igreja e muitos cristãos piedosos em todas as épocas, inclusive no Antigo Testamento, não dispunham de grandes bens materiais. Por quê? Porque se a gente disser que ter uma vida de retidão vai dar ao cristão bens materiais, nós vamos ter sérios problemas em relação às pessoas da Bíblia. Jesus não foi rico, Paulo não foi rico, Pedro não, pelo menos depois do Evangelho. Paulo poderia ter recursos, sim, antes do Evangelho. Mas depois do Evangelho, Paulo, Pedro, Tiago, os heróis da fé descritos em Hebreus capítulo 11, todas essas pessoas tinham pouquíssimos recursos. Poucas delas tinham uma condição melhor. Poucas delas tinham uma posição melhor. Você vai ver como é que começa a vida de José, vai contando a vida de José. José chega a ser governador, alguém até chega ao extremo de dizer, não, Deus colocou José no trono do Egito para que os irmãos de José pudessem ver que Deus era com José. Isso é falácia, a Bíblia não está dizendo nada disso. Deus colocou José no trono do Egito, sabe para quê? Para preservar a nação escolhida, o povo da promessa, o povo que Deus faria uma aliança. Fez uma aliança através de Abraão. Então não me diga para mim que Deus colocou José no trono para poder mostrar para os irmãos que Deus era com ele. E José desfrutou da posição que lá estava. Mas ele não foi para lá para desfrutar. Deus não colocou José exclusivamente lá para dizer assim, não, ó, tu tá aí agora, entendeu? Apenas para você desfrutar do que está aí. Não, José tinha uma missão. Ele estava ali debaixo de um propósito de Deus. Então, Daniel chegou numa posição no reino, na Babilônia e nos outros reinos, os outros impérios que ele atravessou. Mas nós não encontramos na Bíblia Deus levantando pessoas apenas para demonstrar para os outros que Deus é com ele. Nesse sentido, não tem. Isso é distorção da palavra de Deus. Pessoas pegam o texto da Bíblia e distorcem. Para poder incentivar pessoas hoje a buscar bens materiais. Mas Jesus não teve bens materiais. Os apóstolos não tiveram bens materiais. Vários profetas do Antigo Testamento não tiveram bens materiais, não tiveram posição de destaque. E hoje a gente busca isso. Então vamos lá? Jó era um homem, voltando aqui, Jó era um homem com sabedoria de Deus. Sabedoria é entender como o mundo funciona a partir da ótica de Deus. Sabedoria é entender como o mundo funciona sob a ótica de Deus, a partir da ótica de Deus. Ela é uma sabedoria revelada por Deus de como as coisas funcionam. Isso é sabedoria. Deste modo, sabedoria é aplicar essa verdade, como funciona, revelada, que chamamos de conhecimento das coisas de Deus, às circunstâncias dessa vida. Então, como uma pessoa pode ser considerada sábia? Ela primeiro tem que entender o mundo a partir da ótica de Deus, e a partir das verdades reveladas nas Escrituras, ela aplica essas verdades às circunstâncias do dia a dia que ele está vivendo, para saber como vai se posicionar. Isso era resultado de uma comunhão com ele. Então essa sabedoria era resultado de uma comunhão com Deus. Hoje estamos presenciando uma avalanche de pessoas querendo ensinar as pessoas a ser bem-sucedidas no meio cristão. Tá? Os chamados coach. É claro que nós temos exceções, mas isso aí está levando pessoas a passarem situações difíceis, tá? O interessante é que muitos deles não têm sequer experiência de vida. Não tem experiência de vida. Não tem vivência. Não tem. Que se conquista com tempo de vida na presença de Deus. Eles podem até ser bons para ensinar pessoas a progredir em seus objetivos terrenos, mas são raramente em seus objetivos, mas raramente em seus objetivos com Deus. Raramente. Você não vai ver um coach ensinando os outros, dificilmente você vai ver, a como ter uma vida de santificação.
a como ter uma vida de renúncia, porque isso vai contra os princípios do que ele ensina, de conquista material. Isso vai contra, totalmente contra. Então você não vai ver coach ensinando ninguém a ter vida de santificação. Vai ser muito difícil, tá? É preciso sentar para ouvir pessoas experimentadas na vida, que temem a Deus. Jó, olha, as pessoas procuravam a Jó. Mas quem era Jó? Agora, hoje as pessoas estão procurando pessoas que prometem colocar elas numa posição de destaque, de fama, de poder, de condição financeira. Elas querem isso. Elas querem ser levadas a uma posição de destaque. Então elas procuram, seja ele quem for. Qual é a biografia dessa pessoa? Não importa. Importa que ele é bem sucedido. Aparentemente ele ganha muito dinheiro. E ele está aqui para me ensinar. A ganhar muito dinheiro também. Tem gente largando emprego, irmãos. Olha só. Tem gente largando emprego atrás de promessas de pessoas no mundo evangélico, dizendo que vai ensinar essas pessoas a enriquecer e não vão precisar mais depender de patrões, de ninguém. E tem gente largando uma vida segura, ainda que tenha um ganho que aparentemente comparado com a promessa é pequeno. E está se lançando a isso em nome de dizer que Deus vai mudar a vida dele e vai trazer uma grande prosperidade financeira para que ele possa ter uma abundância de bens. E uma pergunta que eu poderia parar aqui e fazer. Para que finalidade? Para que propósito? Para você desfrutar? Deleite? Deus vai enriquecer pessoas para deleite próprio? Jamais. Esse não é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia nunca prometeu isso. E não me vem pegar texto de Isaías capítulo 1 lá para o versículo mais ou menos lá, versículo 17, 18, 19, dizendo que se quiserdes comereis o melhor dessa terra, a parte A do versículo e aplicar que está fora de contexto. Isso é exegese, é colocar no texto o que não está no texto. Vamos fazer uma exegese do texto. Vai ter que estudar primeiro a interpretação bíblica para poder saber do que o texto está dizendo para depois falar essas coisas. Porque eles pegam um texto isolado para fazer uma aplicação mentirosa. Porque não é o que o texto está dizendo. Então vamos prosseguir aqui. Eu sei que muitos vão dizer, né? Estamos ouvindo pessoas que não são experimentadas, mas muitos vão dizer. Mas olha para a vida deles, eles são bem-sucedidos. Eles são bem-sucedidos, né? Tá bom. Quero dizer que existem dois reinos. O reino de Deus e o mundo. No mundo, a prioridade é o sucesso a qualquer custo. Pessoas até matam por dinheiro. Vocês sabem disso, né? Vira e mexe tem algum escândalo aí. Vira e mexe tem algum acontecimento de pessoas que matam até por dinheiro, por posição, por bens. Isso está acontecendo até no meio evangélico. Quando é noticiado, porque às vezes acontece e não é noticiado. Às vezes não chega à morte, mas às vezes se toma coisas dos outros, se toma, enfim, coisas terríveis acontecem. Muito bem. Perde-se até a família, mas nunca o dinheiro, fama e poder. Tem pessoas que, em nome de ganhar fama, dinheiro e poder, abrem mão, inclusive, da própria família. Tem gente que, numa busca frenética por bens materiais, ele se esquece que tem esposa. Ela se esquece que tem marido. O negócio é estar no topo. E com isso, a vida dela vai virando, se transformando a cada dia, até chegar a uma ruína total. Porém, no reino de Deus, e eu estou falando do reino do mundo, nós não andamos de acordo com o mundo. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O mundo busca riqueza, o mundo busca fama, o mundo busca poder. A igreja de Jesus, nesse sentido, não. Vamos entender isso. Porém, no reino de Deus, essa não é a prioridade. Ainda que eles que ensinam, e os adeptos da teologia da prosperidade usem textos isolados da Bíblia para provar seus erros, como Isaías capítulo 1, como eu disse lá, se quiserdes ouvir, comerei o melhor dessa terra. Eles estão equivocados. Muitos homens e mulheres da Bíblia foram prósperos e não tiveram grandes posses materiais.
Leia a Bíblia e comprove isso. Você vai ver José na casa de Potifar, a Bíblia vai dizer assim: e tudo que José fazia, Deus prosperava. Deus era com ele. José era um homem próspero, mas ele estava numa posição ainda sendo o quê? Escravo. Ele era escravo de Potifar, mas na cadeia. E tudo que José fazia, Deus era com ele. Ou seja, Deus prosperava o trabalho da mão dele. A coisa dava certo. É isso que o texto está dizendo. Número 2, um homem próspero. Vamos definir prosperidade. O homem de Uz não era apenas rico, mas sobretudo próspero. O texto sagrado destaca que, além de sua esposa, ele tinha 7 filhos e 3 filhas. Versículo 2. Para os padrões da época, possuía uma família com um formato ideal. Né? Número de 10 filhos era um formato ideal para o padrão da época. Tá? Ele também era um fazendeiro bem-sucedido. Aparentemente, pela quantidade de animais que Jó tinha grande quantidade de terra, ainda que o texto da Bíblia não falasse. Como é que ia comportar todos aqueles animais? Para que propósito? Então é claro que Jó era dono de grande quantidade de terras. Em sua fazenda havia 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois. Se a junta é 2, então ele tinha 1.000 bois, 500 jumentas e tinha também muitíssima gente a seu serviço. Versículo 3. Vamos fazer um comentário sobre isso aqui. Muitos de nós cristãos, nos dias atuais, olhamos as riquezas de alguns personagens da Bíblia e desejamos também alcançar muitos bens materiais. E é aqui, sabendo dessa ânsia, desse anseio humano, que a teologia da prosperidade, os adeptos da teologia da prosperidade, os adeptos que usam essa questão de ganhar dinheiro como forma de extorquir, arrancar dinheiro das pessoas dentro da igreja, eles se pegam. Eles usam isso, esse anseio, essa vontade de conquistar materialmente que o homem tem, de estar numa boa posição, de ter uma boa casa, de ter isso, de ter aquilo. Então eles usam isso. Mas aí nós vamos olhar para os homens da Bíblia e a gente pode contar nos dedos quem foram homens que tiveram grandes riquezas. E aí nós vamos descobrir que alguns desses homens, aparentemente, suas riquezas aumentaram, mas quando foram chamados, eles já eram ricos. Um deles é Abrão. Ele já saiu com bens do meio da sua família. Ele não saiu com uma mão na frente e outra atrás, no sentido de ter saído sem nada. E aí pega alguém para poder enganar. E aí começa, não, porque Abraão era rico, porque Jó era rico, porque não sei quem era rico, é porque Davi, olha quem era Davi. Davi era rei. A posição de Davi lhe dava condição de ter coisas, por causa da posição que ele estava. Então, as pessoas pegam, aí você vai para o Novo Testamento, procurar cristãos ricos, no meio do convívio de Jesus mais íntimo, no sentido dos apóstolos. Quem dos apóstolos eram ricos? Qual deles era rico? Me aponte um deles. Rico como Jó, rico como Abraão. Qual deles era? Não tem, né? Não tem. Ah, mas Jesus tinha discípulos ricos, não dos apóstolos, mas tinha discípulos ricos. Mas eles já vieram com os seus bens. Nós temos que entender isso. Mas vamos entender isso melhor aqui? Vamos lá. Tá? Prosperidade é ausência de necessidade e nesse caso podemos ser prósperos sem alcançarmos muitos bens materiais. O que precisamos entender é que esses personagens tinham primeiro Deus como prioridade. E aqui eu preciso dizer uma coisa, não há lugar nenhum na Bíblia que eu vejo nenhum desses homens orando a Deus para que Deus lhe desse bens. Aí alguém vai pegar a história de Jabes. Mas Jabes fez uma oração, e aí Deus alargou as suas fronteiras, e você deve fazer a mesma coisa. Ei, tem outro Jabes na Bíblia? Não. Tem outro exemplo disso na Bíblia? Não. Então eu não posso criar uma doutrina em cima de um acontecimento bíblico. Aquilo ali foi com Jabes. Havia um propósito na vida de Jabes específico.
Eu não posso criar doutrina em cima de um acontecimento bíblico. Tem que ter respaldo em outras partes da Bíblia. O que a Bíblia fala sobre isso? Aí quando chega no Novo Testamento, Jesus fala sobre várias coisas sobre questão de dinheiro. O apóstolo Paulo fala sobre várias coisas em questão de dinheiro. Vamos continuar. E não acho que eu estou aqui para desmotivar você a trabalhar, a lutar para conquistar. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu não quero que você seja iludido achando que vai cair recurso do céu, sendo que Deus não prometeu tal coisa. Isso quer dizer que a comunhão com Deus transformava suas vidas. A prioridade era Deus. Então a comunhão com Deus transformava suas vidas. E Deus, tendo propósitos específicos, os abençoava com bens materiais. E aí muita gente estava a serviço de Jó. E essas pessoas eram alimentadas por ele, eram cuidadas por ele. Então Jó estava fazendo uma obra, querendo ou não. Tinha pessoas que eram beneficiadas. O bem que Jó fazia, a ajuda que Jó dava. Agora tem pessoas que querem bens materiais apenas para eles. São pessoas extremamente egoístas. Eles não vão usar isso para o reino de jeito nenhum. Ainda vai dizer, eu trabalhei, eu lutei, eu corri atrás, que ele vá trabalhar, que ele vá lutar, que ele vá correr atrás. Irmãos, nós precisamos ter sensibilidade. Quem conhece a Deus passa a ter humildade, passa a ser humilde, passa a se ver, passa a saber quem é. Às vezes a gente passa na rua, a gente vê uma pessoa lá, às vezes a gente é muito prático em julgar, tá ali porque quer. Outro dia eu estava pensando sobre isso, falei, meu Deus, às vezes a gente passa, olha uma pessoa, um morador de rua, fala assim, tá aí porque quer, tá com saúde, tá pedindo. Mas você já parou para pensar o processo que é aquela pessoa sair daquele estado até estar numa condição equilibrada? Primeiro, como é que essa pessoa vai entrar no mercado de trabalho? Sozinho, eu digo sem ajuda de ninguém, se não tiver ninguém que lhe dê um amparo, um apoio, vai fazer um currículo para colocar numa empresa. Primeiro, onde você mora? Na rua. Já parou para pensar nisso? Não, você já parou para pensar nisso? Porque Deus já me fez parar para pensar nisso. Onde você mora? Na rua. Na rua? Não, aqui não tem trabalho para quem mora na rua. A empresa não vai querer contratar quem mora na rua. Então tem todo um processo para aquela pessoa poder se levantar. Não é uma coisa simples, tão prática como às vezes a gente pensa. Não, é só levantar daí e mudar de vida. Não é assim, não. Outra coisa, os traumas psicológicos que essa pessoa tem. Vai conversar com um profissional da área, uma psicóloga, um psicanalista, para você entender os traumas que aquela pessoa pode ter sofrido para estar naquele estado. Às vezes ela pode conseguir, tem a parte espiritual ainda, nós vamos poder entrar ainda na parte espiritual. Ela pode estar sofrendo influências malignas sobre a vida dela. E aí, você pega, conversa com um profissional, tiramos aqui a parte da influência maligna, conversa com o profissional e o profissional vai falar para você, olha só, você pode pegar essa pessoa, você pode levar ela para sua casa, você pode dar comida para ela, você pode dar um lugar para ela, você pode preparar um currículo, ela tomar banho e tudo, você pode mandar o currículo, ela pode conseguir um emprego, mas talvez se os traumas não forem tratados, Jesus não entrar na vida dessa pessoa, sabe o que pode acontecer? Ela pode voltar novamente a viver ela mesma vida. Por quê? Porque a vida para ela passou a ser aquele quadradinho ali. Ela não enxerga nada além disso. Ela se habituou a viver daquele jeito. Ela acostumou. Ela não tem mais esperança. Ela não vê mais nada. Precisamos ter sensibilidade, irmãos. Precisamos. Senão nós vamos ter sérios problemas. Tá? Então, eles tinham primeiro comunhão com Deus. E Deus tinha propósitos específicos e os abençoava com bens materiais. Alcançar bens materiais jamais foi seus objetivos de vida. Eles não faziam campanha de prosperidade. Igrejas perdem tempo, e eu falo isso, eu vou até colocar na tela inteira. Igrejas perdem tempo fazendo campanha de prosperidade para as pessoas alcançar bens materiais.
Aonde está escrito isso na Bíblia? Me prova. Mas eu quero um texto exegeticamente falando, interpretado. Não me vem com o negócio de pegar um texto e torcer o texto. Não, eu quero exegeticamente o texto interpretado. Aonde está na Bíblia isso? Em que lugar da Bíblia está isso? Eu fazer campanha de prosperidade. Se você procurar, a maioria dessas igrejas que fazem isso, elas não fazem campanha de uma vida santificada. Campanha de desenvolver, pedir ao Senhor que venha desenvolver em nós o fruto do Espírito. Cadê que a igreja quer fazer campanha disso? Para o Espírito Santo desenvolver em nós o fruto dele. Não quer? Mansidão, humildade, longanimidade, bondade. Não. Isso não dá audiência, isso não traz o povo. Aí faz campanha da prosperidade. Esses homens aqui nunca buscaram isso. Nunca se aproximaram de Deus para buscar isso. Essa pandemia tem revelado muito do que estava dentro de nós. Muitas pessoas podem ter abandonado ao Senhor porque o seu coração, na verdade, não estava no Senhor de fato. Eles não estavam fundados em Deus realmente. Eles estavam fundados em coisas que ofereciam. Não estou dizendo e nem generalizando, mas existem casos assim. Então as igrejas deveriam se prestar mais a se preocupar com a vida espiritual das pessoas. E da vida física, material, no sentido também de aí parte de ajuda social. Mas não incentivar pessoas a ir para culto, em vez de cultuar a Deus e buscar coisas materiais. Culto não é para buscar nada, culto é para adorar a Deus, é para buscar a Deus. Tá? Vamos lá. Não existe propósito em Deus nos abençoar com bens materiais apenas para o nosso deleite. Não existe. Os bens materiais de Jó eram muito bem empregados em servir ao próximo. Já foi dito. Podemos perceber que naquele tempo a riqueza era medida principalmente em termos de terras, animais e servos, e Jó possuía os três em abundância. Porém, sua riqueza não o afastou de Deus. Ele reconheceu que o Senhor havia lhe dado todos os seus recursos. Jó 1:21. Ele reconheceu que Deus havia lhe dado todos os seus recursos. Nada do que Jó tinha era produto de sua própria condição. Veja bem, ó. Jó 1:21. E disse, e disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então Jó, ele tinha entendimento que quem havia lhe dado o que ele tinha foi o Senhor. E usou sua riqueza com generosidade para beneficiar os outros. Isso está descrito em Jó 4, 1-4, 29, 12-17, 31, do 16 ao 32. A pergunta é, Jó usava seus bens para seu deleite próprio? Ah, pastor Mário Luna, mas ele desfrutava também, sim, mas ele não usava só para si. Então havia um propósito por trás daquilo tudo que ele tinha. Jó não teria problema algum em obedecer aquilo que Paulo escreveu em 1 Timóteo 6, do 6 ao 19. E aqui eu vou precisar ler isso rapidamente com vocês. Eu vou precisar. Então vamos lá. 1 Timóteo capítulo 6, versículos 6 a 19. Tá? Vou fazer uma leitura corrida, mas eu tenho que fazer. Muitos adeptos da teologia da prosperidade nunca vão ler um texto desse. Mas é grande ganho a piedade com contentamento, porque nada trouxemos para este mundo e manifesto é que nada podemos levar dele. O que eu posso levar daqui? Nada. O que eu trouxe daqui para aqui? Nada. Tendo, porém, sustento, tá na Bíblia aqui, é Paulo falando. Tendo, porém, sustento e com que cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então Paulo está mostrando, Paulo era adepto da teologia da miséria? Não. Mas Paulo vai demonstrar que pessoas que querem dinheiro vão ter sérios problemas. Vamos lá. Versículo 9. Mas os que querem ser ricos caem em tentações e em laço e em muitas concupiscências, ou seja, desejos loucas e nocivas que submergem os homens na perdição e na ruína. Por quê? Porque buscando essas coisas, as pessoas querem trapacear.
As pessoas querem puxar o tapete do outro, passar por cima do outro. Você está entendendo? Então ele vai ter vários problemas. Quando o nosso coração está no dinheiro, nós começamos a querer ser desonesto. Prosseguindo aqui, versículo 10. Porque o amor ao dinheiro, não é o dinheiro, mas o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, amar o dinheiro, desejar o dinheiro, alguns se desviaram da fé. Paulo está falando de exemplo de pessoas que estavam na presença de Deus e abandonaram a presença de Deus por causa de dinheiro. E se transpassaram a si mesmo, ou seja, por culpa própria, por desejo próprio, a si mesmo com muitas dores, ou seja, tiveram graves consequências. Hoje nós vemos muitas pessoas aí, antigamente era difícil ver alguém querer entrar na política. Hoje todo mundo quer ser político. Por quê? Porque alguns deles estão buscando o quê? Estabilidade, condição, um meio de ter, como ter dinheiro. Então, e não é só na política, em muitas outras posições. Infelizmente, deixa eu colocar aqui, infelizmente, até na obra de Deus, posições na casa do Senhor, para desfrutar de, pelo menos às vezes, de fama, de poder. Então isso é muito triste. E aí Paulo vai continuar, versículo 10. Mas tu, homem de Deus, Paulo fala do que está acontecendo com quem ama o dinheiro, com quem busca o dinheiro, com quem se desviou por causa do dinheiro. E agora Paulo vai dar um conselho para Timóteo. Mas tu, homem de Deus, foge dessas coisas. Pastor Mário Luna, Paulo está mandando Timóteo fugir de quê? De querer enriquecer, de querer viver em favor do dinheiro, porque isso traria dores. Paulo está mostrando que se Timóteo tem com que se vestir, com que se cobrir, se Timóteo tem aquilo que atende às suas necessidades básicas, Timóteo já poderia ficar alegre e contente com isso. Ele não é adepto da teologia da miséria, mas ele está mostrando que quem vive em favor do dinheiro terá sérios problemas. E outra coisa, né? Mais triste ainda. Tem pessoas incentivando essa questão de conseguir bens, mas quando você vai olhar para a vida dele, às vezes, o que ele tem, ele herdou, ou se ele não herdou, tem uma outra condição aqui que eu vou falar daqui a pouco, que vai dar a ele uma, vamos dizer assim, ele tem através daquela condição um benefício, uma vantagem, ele acaba tendo uma vantagem por causa daquela condição, e eu vou mostrar isso aqui daqui a pouco. Versículo 12. Versículo 11 ainda, foge dessas coisas, segue a justiça, a piedade, que era o que... Aí, justiça, coisa de Jó, piedade, a fé, a caridade, que é o amor, a paciência, a mansidão. Milita a boa milícia da fé, toma posse da vida eterna, para o qual também foste chamado, tendo já feito boa confissão diante de muitas testemunhas. Paulo vai falar para Timóteo, ei, Deus te chamou para um propósito. Se você se envolver com essas questões de querer se enriquecer, você vai sair desse propósito. Versículo 13. Mando-te diante de Deus, que todas as coisas vivifica, de que Cristo Jesus, que diante de Pôncio Pilatos deu testemunho de boa confissão, que guarde este mandamento sem mácula e repreensão, até a aparição de nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 15. A qual a seu tempo mostrará o bem-aventurado e único poderoso Senhor, Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele a quem tem ele só a imortalidade habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu e nem pode ver, a qual seja a honra, o poder sempre eterno. Amém. Aí o versículo 17, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos. Tem pobre altivo, rico altivos. Nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Deus nos dá para gozarmos de acordo com as nossas necessidades. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras. Então Paulo manda os ricos gastar o seu dinheiro ajudando o próximo. Enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Quer dizer, ver alguém com uma necessidade e ir até lá, tá? E ajudar. É o mesmo termo que é usado quando é dito, Paulo diz em Romanos, né, que para que possa atender a necessidade daqueles que estão ali necessitando. Né? Comunicai nas necessidades dos santos.
não é comunicar as necessidades. E aí a pessoa pensa que é eu falar que eu estou precisando, não. É quem tem recurso adentrar aquela causa minha e me ajudar, me socorrer ou te socorrer. É isso que o texto está dizendo. Aí Paulo continua, que façam bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boamente, sejam comunicáveis. E o versículo 19 para encerrar, que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a vida eterna. Então Paulo aconselha que eles não amem de forma nenhuma o dinheiro e que não confiem no dinheiro. Isso é ser próspero. Versículo 3, subtópico 3. Uma prosperidade baseada no ser, não é no ter. Então vamos lá. Jó, portanto, possui um grande patrimônio e uma bela família. Sua prosperidade se refletia na relação harmoniosa entre ele, sua família, seus negócios e, sobretudo, Deus. Não era uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. É justamente por isso que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A cobiça pelo dinheiro os domina e estão dispostos a tudo para conquistar dinheiro, fama e poder. Essa visão está longe dos propósitos de Deus para os que o amam. Se vivermos em busca dessas coisas, seremos semelhantes aos não cristãos. Eles não têm como prioridade de vida ter comunhão com Deus, e sim cuidar dos interesses desta vida. Nós cristãos fomos chamados para propagar o reino de Deus. Precisamos testemunhar com palavras e, acima de tudo, com o nosso modo de viver, que Jesus quer salvar vidas. Agora, se gastarmos nosso tempo de vida correndo atrás dessas coisas como prioridade de vida, lembre-se sempre, prioridade, isso faz parte da nossa vida, mas não é prioridade. Prioridade de vida, estamos ouvindo o que Jesus ensinou, mas não praticando. Jesus ensinou, mas nós não vamos estar praticando. Nesse caso, somos o homem insensato que Jesus falou em Mateus 7, 26 e 27. Agora, vamos ver o que diz Mateus 6, 19 ao 21, que contribui com o que Paulo disse, e Paulo realmente leva em conta o que Jesus já tinha dito. Olha o que diz em Mateus 6, 19 a 21, na Nova Versão Internacional. Não acumulem para vocês tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouro no céu, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam e não furtam, e nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, que é o governo de Deus, e sua justiça. Ou seja, fomos justificados através da morte de Jesus e precisamos andar numa vida justa, de acordo com aquilo que a Bíblia diz, de acordo com a vontade de Deus. E todas essas coisas, que coisas serão acrescentadas? Comida, bebida e vestimenta, que é o que Jesus está tratando no texto. Por isso que Paulo vai dizer, tendo o que comer e com o que vos cobrir, estejam satisfeitos. Porque ele está baseado no que Jesus está dizendo aqui. Todas essas coisas Jesus está tratando no texto de comida, bebida e vestimenta. Aí sabe o que acontece? A teologia da prosperidade vai aqui e faz uma mudança no texto. Eles dizem assim, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais, não tem a palavra demais no texto bíblico. Isso é acréscimo da teologia da prosperidade. A teologia da prosperidade, o que ela faz? Ela acrescentou no texto aquilo que não tem. Porque o texto que eu estou lendo para vocês está dizendo o seguinte, ó. E todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Que coisas? Comida, bebida e vestimenta. Vamos resumir aqui? Necessidades básicas. É isso que Jesus prometeu. E a prioridade é primeiro reino, vida de justiça, vida de obediência a Deus. E as outras coisas, Deus vai abençoar, Deus vai prosperar, Deus vai ser com a pessoa para que o trabalho da mão dela possa prosperar e as coisas ele possa ter suas necessidades supridas. Prosseguindo, é triste presenciarmos igrejas fazendo campanhas para a prosperidade, já disse isso, incentivando as pessoas a focar em coisas terrenas como prioridade, abandonando assim tudo que Jesus ensinou. Não estou falando aqui que o cristão não possa lutar e conquistar bens materiais, já disse, mas estou falando disso ser sua prioridade absoluta de vida.
Em lugar nenhum na Bíblia, cultos foram prestados para buscar coisas materiais, e sim para adorar e louvar a Deus. Culto é para louvar e adorar a Deus, não é para buscar coisas materiais. A prosperidade, no seu devido sentido bíblico, será sempre o resultado de uma vida de comunhão com Deus, lembrando do que Paulo ensinou em 1 Timóteo 6,8. Por isso, tendo com que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Se estamos com o foco correto, reino de Deus e sua justiça, e estamos nos esforçando, estudando, quer dizer, estudando para quê? Para se posicionar no mercado de trabalho, nos preparando, trabalhando. Se o Senhor tiver algo para fazer por meio de nossas mãos que necessite de maiores recursos financeiros, pode acreditar que esses recursos irão chegar em nossas mãos. Você pode acreditar que Deus ele é maravilhoso e vai fazer. Mas tudo isso será para glorificar e exaltar o nome de Deus. Não será uma prosperidade estabelecida somente no ter, mas principalmente no ser. Gênesis 39:2. Ora, Yahvé, o Senhor, estava com José, que em tudo teve êxito, e passou a morar na casa do seu senhor egípcio. José era escravo do seu senhor egípcio, Potifar, mas ele tinha êxito no que fazia. Síntese do tópico 2. José era um homem conhecido por sua sabedoria e sua prosperidade. Tópico 3. Um homem de profunda piedade pessoal. Número 1. Um homem dedicado à família. O primeiro capítulo de Jó diz: iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. Nós não sabemos em que dia era. Nós não sabemos se era na data do aniversário de cada um, nós não sabíamos se era semanalmente, nós sabíamos apenas que eles faziam esses banquetes. E enviavam e convidavam suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Capítulo 1:4. O ambiente descrito aqui é uma família em harmonia que de forma feliz festejava a vida. De forma alguma o texto sugere dissolução, bebedice e licenciosidade nessas comemorações. Eram confraternizações feitas no ambiente familiar. Podemos ver que o exemplo de vida de Jó fez com que em seu lar houvesse harmonia. Então Jó ele era um exemplo, né, nesse caso. Não é raro encontrarmos pais que desejam que seus filhos mudem de vida sem que os mesmos tenham atitude de integridade. Isso é triste, tá? Porque os pais não têm essa atitude de integridade, de retidão, de temor a Deus, que é o que Jó tinha, e de desviar-se do mal. Podemos fazer inúmeras campanhas em favor de nossos filhos, mas se nossa vida não retratar como Deus muda a vida de alguém, dificilmente nossos filhos irão acreditar no Deus que transforma vidas. Se eu falo do Deus que transforma a vida, quero que eles mudem de vida, oro para Deus mudar a vida deles, mas não há transformação na minha vida, dificilmente eles vão acreditar nisso, tá? Podemos observar que os filhos tinham um bom relacionamento entre si. Aqui podemos fazer um contraste de um lar com um casamento monogâmico, uma só esposa, e de um lar com o lar como o de Jacó, onde havia poligamia, e os filhos tinham várias rivalidades. Aí os irmãos de José, que eram irmãos de mães diferentes, tinham rivalidades com José, e a situação ia só se embaraçando. A poligamia traz diversas coisas tristes, né? Diversos males. No caso do lar de Jó, havia ali uma harmonia. É claro que mesmo num casamento monogâmico, onde é só uma esposa, no caso, nesse caso, existem problemas também. Existem lares que os irmãos estão em desarmonia. Mas no lar de Jó, tudo ali estava funcionando da forma agradável a Deus. Um homem de moral e piedade. Jó foi um homem que possuía uma forte moralidade e uma sólida espiritualidade. Além de seu caráter irretocável, o texto deixa claro que ele tinha uma vida piedosa. Jó 1:5. Essa piedade está presente não apenas nos primeiros capítulos, mas em todo o livro. Mesmo nos momentos de desespero, como consequência da sua provação, ele sempre mantinha seus olhos em Deus. Essa piedade era a causa da dedicação de Jó à família. É incontestável que homens e mulheres que de fato têm uma vida de comunhão com Deus não deixam sua fé em Deus, mesmo em tempos de adversidade. Então, se a pessoa tem
fé em Deus, ela mesmo em tempos de adversidade, ela não vai abandonar essa fé. Presenciamos muitas pessoas que vão à igreja, mas se as coisas ficam difíceis em suas vidas, elas abandonam a presença do Senhor. Apesar dos inúmeros questionamentos, Jó não retrocedeu em relação à sua fé. Ele fez vários por quê, mas ele não abandonou a presença de Deus. Esse relacionamento com Deus o levava a dedicar-se à sua família. Então, o seu relacionamento com Deus, o seu relacionamento com a sua família era reflexo do seu relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus era a causa, o relacionamento com a família era a consequência. Vamos entender isso melhor no próximo subtópico. Um homem de vida consagrada. A piedade de Jó está evidente no cuidado espiritual que ele tinha com os filhos. Jó sempre orava por eles. Sucedia, pois, que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava a Jó e os santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Jó 1:5. Como sacerdote de seu lar, Jó cumpria o ritual do culto em favor da sua família. O levantar cedo ou de madrugada, como expressão idiomática, né, do tempo, do hebraico também, do hebraico bíblico, no caso, idiomática do hebraico bíblico, é uma forma de enfatizar a piedade de Jó. Né? Levantar cedo ou de madrugada. É uma forma, porque quem levantava cedo ou de madrugada para orar era um homem que realmente era um homem piedoso. Essa devoção é demonstrada pela consagração vivida por ele, O texto diz que ele se santificava. O vocábulo português santificava traduz o termo hebraico kadash, que possui o sentido de ser separado ou consagrado. Uma pessoa que é consagrada é uma pessoa que ora. Uma pessoa que ora é uma pessoa consagrada. É claro, aqui falando de íntima comunhão com Deus, não é aquela oração de boca para fora. Portanto, à luz da vida de Jó, somos instados a viver uma vida consagrada diante de Deus e dos homens. Jó tinha uma vida separada, aqui no comentário eu posso dizer, para viver para Deus. Aqui podemos nos lembrar das palavras do apóstolo Paulo como um cristão. Gálatas 2:20. Fui crucificado juntamente com Cristo, e desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, essa vida humana, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Ou seja, Paulo reconhecia que ele morreu para viver a sua própria vida e recebeu uma nova vida para viver a vida que Deus projetou, que Deus preparou para todo aquele que o serve. Jó não teve de se isolar-se para tornar-se piedoso. Foi justamente como pai de família, homem de negócio e membro de uma sociedade politicamente organizada que ele pontificou-se como o melhor ser humano de seu tempo. Ninguém precisa isolar-se para tornar-se santo. Santo nasce exatamente em meio às tentações. Tá? Isolamento. Eu abro um parêntese aqui, eu não estou falando de você ser um cristão e ficar na roda de pessoas que não querem nada com Deus, pessoas às vezes que deixaram até a presença de Deus e às vezes diz assim, não, se você realmente serve a Deus e tem um contato com Deus, você vai aguentar ficar aqui sem pecar. Não, isso dar lugar à tentação. Não faça isso, tá? Mas não precisa se isolar no sentido de conviver, de estar ali trabalhando num trabalho que tem pessoas não cristãs, estudando numa escola que tem pessoas não cristãs, estando num lugar onde tem pessoas não cristãs. Nós não temos que se isolar, não procurar um mosteiro, uma vida isolada. Engana-se os que julgam ser a santidade o produto de uma vida solitária. Santidade é serviço, é dedicação integral ao Senhor Jesus. É desviar-se do mal e ter a presença do Cordeiro de Deus. A vida do cristão deve ser vivida exclusivamente para Deus, porque ele é consagrado, ele é separado para Deus. Tudo que ele faz deve ser para a glória de Deus, e tudo aqui envolve todas as áreas da sua vida. É família, é vida profissional, é vida de estudo, escolar, é todas as áreas da sua vida, é seu lazer, todas as áreas da sua vida.
Não há nenhuma área da sua vida que Deus não tenha controle. Isso envolve sua família. Na verdade, primeiro vem Deus, depois a família e depois a igreja local, o templo, porque a igreja somos nós. Existem muitas famílias sofrendo porque o marido ou a esposa ou até os filhos usam a desculpa de servir a Deus para abandonar sua família. Casamento que acabam porque o esposo é um pregador do evangelho ou um cantor e abandona sua família, pois vive viajando ou fora de casa, com a desculpa que está fazendo a obra de Deus. A obra de Deus não pode ser. O mesmo acontece com as esposas. Que evangelho é esse que separa famílias? Não pode ser obra de Deus. Isso, na verdade, é falta de ensinamento e prática da palavra de Deus. Existem pessoas casadas querendo viver vida de solteiros. Casou, agora quer sair por aí. Imagine eu casado, sou casado com a irmã Ângela Manhães Luna, tá? Minha menina, minha princesa, quem conhece, nos conhece assim mais de perto, sabe como nos tratamos. E aí eu vou começar a sair por aí pregando, dando ensino, sem ela. Deixo ela em casa. E aí começo. Quer dizer, que obra de Deus é essa? Eu sou casado, eu tenho ela pode, ela tem disponibilidade de estar comigo. Que história é essa? Aí tem maridos que vão dizer, não, pastor Mário Luna, peraí. Mas minha esposa não tem disponibilidade, pastor. Nós temos os filhos, não tem como eu me locomover com ela. E aí eu vou sair, como é que eu vou levar ela? Não tem como levar, realmente não tem como, não temos recursos. Ela não tem como sair com essas crianças. Tá bom. E aí eu tenho que sair por aí pregando mesmo, eu tenho que cumprir minha agenda. Então você está a caminho de levar seu casamento à falência. Não, pastor, ela tem que entender. Não, quem tem que entender é você. Porque se você queria sair por aí pregando sozinho, ficasse solteiro. Porque se você casou, o seu primeiro compromisso é com a sua família. Ô irmã, o seu primeiro compromisso é com a sua família. Não vem me dizer que você tem que fazer obra de Deus e abandona a sua família em casa, dizendo que tem que fazer obra de Deus, colocando a obra em primeiro lugar do que a sua própria família. Você sabia que você cuidar da sua família é fazer a obra de Deus também? Ah, não sabia? Então fique sabendo. Ah, pastor, então em nome disso eu posso abandonar, ficar saindo, passeando o tempo todo com a minha família e não preciso nem ir a tempo. Não é isso que eu estou dizendo. Você tem que ter equilíbrio. Mas abandonar sua família em casa para ficar pregando por aí, cantando por aí, abandonar seu marido em casa para ficar pregando por aí, cantando por aí, vai ter problema. Você é uma pessoa casada, tá? Isso, na verdade, como eu disse, é falta de ensinamento e prática da palavra de Deus. Existem pessoas casadas querendo viver vida de solteiro. Existem pessoas que, por amor ao poder, à fama e até o dinheiro, perdem suas famílias. Muitos querem trabalhar de forma desequilibrada também. Fazem várias horas extra, tem condição de diminuir essa quantidade de horas. E vai fazendo, e vai fazendo, e vai fazendo. E aí vai ter problema. Muitos querem trabalhar de forma desequilibrada e isso também destrói famílias. Quando temos comunhão com Deus, nossas atitudes serão equilibradas, pois teremos como base a palavra de Deus. A obra não está acima da família e o trabalho também não. Não adianta construir uma boa casa para no final ter que vendê-la para deixar a parte da esposa e dos filhos. Já pensou nisso? Não adianta ser famoso como pregador ou cantora entre as igrejas e ser desconhecido da sua família. Não adianta ser famoso nas igrejas, conhecido como pregador ou pregadora, ser conhecido como cantor ou cantora e ser desconhecido em casa, porque o seu cônjuge, seja ele a esposa, o seu marido, não vê quase você. Precisamos agir como sacerdote em nosso lar. Os maridos e os filhos também, que precisam da sua presença, tá? Tem que ter tempo para os filhos, conversar com os filhos, saber como os filhos estão, o que está acontecendo na vida dos filhos. Os maridos têm responsabilidade de, como líder, conduzir a família a temer a Deus, e isso através do exemplo. Marido não vai colocar esposa e filhos no céu, mas o marido deve ser exemplo para a sua casa. E o exemplo também em ler a palavra, em orar, exemplo no seu testemunho, no seu procedimento. Como é que o marido é exemplo gritando com a sua esposa? Como é que o marido é um pai exemplo gritando com seus filhos de forma desorientada? Precisamos ser exemplo.
Jó era um exemplo para a sua família em todos os sentidos. E eu e você, somos? Ficou uma pergunta aqui, tá? Síntese do tópico 3. Jó tinha uma vida dedicada à família e devotada a Deus por meio de uma vida consagrada. Conclusão. Destacamos 3 aspectos importantes acerca da vida de Jó nessa lição. Caráter, prosperidade e piedade. Falamos logo no início da lição. Só compreenderemos devidamente a vida desse gigante da fé do Antigo Testamento a partir dessa matriz. O quê? Sua vida, seu caráter, sua prosperidade e sua piedade. É possível que alguém seja rico e não possua caráter algum. Da mesma forma, é possível que alguém possua valores morais sem, contudo, esboçar piedade alguma. Todavia, ninguém terá um caráter irretocável, não apenas fragmentado ético, morais, prosperidade, não apenas posse, piedade, não apenas religiosidade, se não conhecer a Deus na intimidade. Para ter isso, é preciso conhecer a Deus na intimidade. Jó era assim como íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Como está a nossa vida? Estamos agradando ao Senhor? Que tal deixar tudo de lado e se entregar ao Senhor de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força, com toda a força da sua vida? Que tal? Se você ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador, Ele vai ajudar você a ter um bom caráter, a se desviar do mal. Em Cristo você poderá ter uma vida nova. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. 2 Coríntios 5,17. Ele também te garante a vida eterna. Você deseja ter uma vida que agrade a Deus? Isso é uma pergunta. Então, pratique o que acabou de aprender. Tenha uma vida íntegra e reta. Desvia-te do mal e tema a Deus, amando-o de todo o coração, alma, entendimento e forças. Então, estamos aqui no final dessa lição. No meio da lição, houve um momento que eu falei que ia citar pessoas que às vezes, para mim terminar essa aula, apenas eu queria falar o seguinte. Há pessoas que às vezes falam de prosperidade e elas às vezes herdaram. E aí querem se colocar como exemplo. Mas existe um outro fator que eu vou estar tratando. Se não me falha a memória, vai ser falado sobre isso na lição de número 4. Tá? Lição de número 4 vai tratar sobre isso. Que eu vou estar tratando sobre o seguinte. O meio também que você trabalha. Qual é o nicho de trabalho seu? Às vezes o nicho de trabalho é um trabalho que você ganha salário mínimo. Deus vai prosperar dentro do que você ganha. Mas às vezes tem uma pessoa que trabalha, que o nicho de trabalho dele garante a ele um rendimento melhor. Então ele vai prosperar de acordo com aquilo que ele ganha. Tudo isso precisa ser visto e às vezes as pessoas se iludem com isso. E aí o trabalho ele é um assalariado, ele tem coisas para pagar. Então ele vai ter dificuldade de ajuntar valores altos, ele não vai ter como fazer isso. Deus estará abençoando a ele que não vai lhe faltar nada. Isso é verdade. Mas, por outro lado, aquela pessoa que estudou, trabalha numa profissão, um nicho de trabalho que eu posso dizer uma profissão, que tem um ganho melhor, vai ter uma condição melhor. Então, até isso você precisa olhar. Então, eu vou mudar de ramo de trabalho para que eu possa ganhar melhor. Tá. A pergunta é, para que propósito? Está pensando em alguma coisa para o reino? É um ponto. E é o primeiro ponto. Segundo, você tem talento. E é preciso ter talento para isso. Você tem talento natural, dado por Deus, para trabalhar naquele ramo. Tem aptidão para aquele tipo de coisa. Porque se você não tiver aptidão, você vai começar, depois você vai largar. Apenas pelo dinheiro, você vai fazer sem amor, sem vontade. E isso não vai trazer satisfação para a sua alma. Então isso também é bom lembrar. Jó era um homem próspero, mas estava fazendo coisas ali de acordo com aquilo que ele realmente gostava de fazer, tinha, e o dinheiro dele, ele tinha muitos bens, porque ele prosperava de acordo com o que ele já tinha, Então ele ia prosperando, o rendimento ia só aumentando, porque ele tinha grandes investimentos, ele negociava de forma grande. Então tudo isso tem que ser levado em consideração. Que nós possamos
ter uma vida íntegra, reta, temente a Deus e que venhamos nos desviar do mal e que possamos amar a Deus de todo o nosso coração. Nós estaremos vendo aí na próxima lição, lição 3, Jó e a realidade de Satanás. Satanás existe? Sim. Satanás é um ser espiritual? Ele existe? Tem personalidade? Sim. Tudo isso nós vamos ver nessa lição de número 3, tá bom? Então, que o Senhor Jesus Cristo continue nos abençoando, nos guardando e que vocês possam estar também orando, né? Vamos continuar orando. Quero fazer uma oração para podermos estar encerrando esta aula em nome de Jesus. Lembrando, já curtiu a aula? Já deu um like na aula aí no YouTube? Já compartilhou lá no Facebook essa aula? Já se inscreveu no canal? Já ativou o sininho das notificações? Tudo isso é muito importante fazer. Não deixe de fazer. Que o Senhor Jesus continue abençoando. Senhor Deus e Pai, quero te agradecer por esta aula, que o Senhor possa, Senhor, agora aplicar as verdades ensinadas, em primeiro lugar, no meu coração e também no coração de cada um que está, Pai, assistindo esta aula. Conto com a tua ajuda para continuar gravando essas aulas, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor Jesus continue nos abençoando e, se Ele permitir, estaremos aí mais uma vez para gravar a próxima aula. Que Deus nos abençoe.